Boa tarde, pessoal. Nós vamos apresentar agora sobre a raça de ovelhas Hampshire Down. Origem: a raça Hampshire Down se originou nos condados de Wilts, Dorset e Hants, no sul da Inglaterra. Os primitivos ovinos ancestrais eram pertencentes às seguintes raças: Redshire e Berkshire Kennels. Os Redshires eram conhecidos por serem grandes, com caras e patas sem lã, e seus chifres recurvados para trás. Já os Berkshire Kennels se destacam por sua cara e patas negras. Ambos possuíam um corpo estreito e pernas longas, rústicos, fértil e pouca massa muscular. Seus criadores, a fim de buscar aprimoramento do corte, decidiram melhorar a nutrição e cruzaram com outra raça, esta chamada de Soufdal. A mesma foi inserida nos rebanhos por volta do século XIX. A qualidade e engorda modificou o sistema de criação a partir de 1845, considerando um tanto precoce, porém deu-se início ao aperfeiçoamento da raça. Em 1889, foi criada uma associação chamada de Associação dos Criadores de Ovino de Hampshire Down. Sua sede ficava em Salisbury, Inglaterra. O primeiro livro de registro genealógico do Hampshire Down foi editado em 1890. Corpo: largo, profundo e muito musculoso. Costelas com aspecto de arco e boa cobertura de carne. O tórax é amplo, anca larga e comprida, muito bem coberta de músculo. Flancos lisos e cheios. O peito é profundo, largo e proeminente. As paletas são largas, carnudas e bem afastadas, dando origem a cruzes também largas e carnudas. As cruzes formam com o dorso, lombo e anca um retângulo largo e comprido. Boa tarde, professor. Meu nome é Antônio Ferreira e eu vou falar um pouco sobre a domesticação e os sistemas de produção dos animais domésticos. Há milhares de anos, os primeiros seres humanos eles eram classificados como caçadores e coletores, ou seja, eles se alimentavam apenas dos animais que caçavam ou dos vegetais que coletavam. Mas no decorrer dos anos, esses antepassados eles notaram que algumas das sementes que faziam parte da sua alimentação, quando caíam no chão, surgia uma nova planta, uma certa vegetação. E eles perceberam também que a presença desses restos de alimento nas redondezas fazia com que alguns animais ficassem por perto. Então eles notaram que se passassem a plantar essas sementes, eles teriam uma fonte de alimento tanto para eles como para os animais, e que assim esses animais eles iam permanecer por perto e não seria mais necessário ficar se deslocando para outras áreas para caçar e obter alimento. Com isso, o homem ele passou de caçador e coletor para plantador e criador, e assim começou a domesticação dos animais. Ao domesticar esses animais, eles passaram a ter diversos benefícios, como, por exemplo, fonte de alimento, a obtenção da pele, do pelo e do chifre desses animais para a fabricação de utensílios necessários para sua sobrevivência, o uso da força motriz desses animais para execução de trabalho, transporte, proteção, entre outros benefícios. Aí, com o passar do tempo, essas técnicas de domesticação foram se aprimorando até darem origem aos sistemas de produção dos animais domésticos usados hoje em dia. Aí, esses sistemas eles dividem-se principalmente em três grupos, que é o sistema extensivo, o semi-intensivo e o intensivo. E aí, esses sistemas eles vão ser classificados de acordo com diversos fatores, como, por exemplo, qual é a área disponível para a criação, qual o objetivo da produção, quanto será o capital investido, qual o tipo de mão de obra empregada, a utilização ou não de tecnologia, entre outros fatores. O sistema extensivo ele é o mais simples de todos e é o que apresenta a menor produtividade. Ele geralmente é praticado em grandes áreas nas quais os animais eles ficam soltos o tempo todo e se alimentam apenas dos recursos naturais presentes na própria região. Esse sistema ele vai ser caracterizado também por um baixo investimento de capital, mão de obra e tecnologia. Com isso, as suas principais desvantagens vão ser essa baixa produtividade, por isso que ele é indicado apenas para subsistência, a necessidade da ocupação de grandes extensões de terra, o risco de predação, já que os animais eles ficam soltos, e a principal desvantagem que é a maior contaminação por vermes, porque como esses animais eles vão se alimentar desses recursos naturais presentes na propriedade, eles vão se alimentar através da raspagem do solo, que vai ser o momento em que eles vão ter contato com a larva ou hospedeiro intermediário desses vermes.
O sistema semi-intensivo, ele é um sistema intermediário entre o sistema extensivo e o intensivo. Ele vai ser praticado geralmente em propriedades menores e aqui já vai ocorrer um pouco de investimento, tanto de capital como de mão de obra. Nesse sistema, os animais, no caso os ovinos, eles ficam soltos pela manhã e são confinados à noite, ou seja, eles dormem presos. Aí as principais vantagens desse sistema vai ser o aumento da produtividade, principalmente em relação ao sistema extensivo, um melhor controle zootécnico e sanitário do rebanho, porque vai ter um certo investimento em mão de obra especializada, a diminuição da contaminação por vermes e um menor risco de predação. Por quê? Porque o animal ele vai passar a noite preso. Já a principal desvantagem desse sistema está relacionada com a estrutura, porque vai precisar de um maior investimento para a construção desses locais onde os animais vão dormir. Já no sistema intensivo, há um alto investimento em capital, tecnologia e mão de obra especializada, como, por exemplo, de veterinários e zootecnistas. Nesse sistema, as ovelhas elas ficam presas o tempo todo e se alimentam apenas da ração e suplementação fornecidas no coxo. As principais vantagens desse sistema vão ser a maior produtividade por animal, uma maior produção também por área. Por quê? Porque você vai conseguir confinar um maior número de animais em uma menor área, um melhor acompanhamento dos animais, garantindo, podendo assim evitar certas doenças devido ao controle fornecido pelos veterinários ou tecnistas. As principais desvantagens desse sistema vai ser o alto custo de implementação, devido ao custo com alimentação e estruturas, e uma maior demanda por essa mão de obra especializada. As aptidões dos ovinos se referem às especialidades produtivas de cada raça desses animais. As aptidões devem ser muito bem analisadas em função dos objetivos da produção animal e das condições de manejo apresentadas na propriedade. Dentre os ovinos, pode haver manejos diferenciados dependendo da finalidade da criação, por exemplo, para obtenção de carne ou de leite. Com relação à raça escolhida para esse trabalho, a raça Hampshire Down, sua principal aptidão se refere à produção de carne, pois apresenta uma carcaça de boa qualidade e bom rendimento. São animais rústicos, apresentando boa capacidade de adaptação a diferentes climas e terrenos e diferentes regimes de criação, sendo, nesse sentido, animais bem versáteis. São dóceis, fáceis de alimentar e fáceis de conduzir, necessitando de pouca mão de obra para a sua criação. É também uma raça muito indicada para cruzamentos industriais, uma vez que apresenta boa fertilidade e prolificidade, ou seja, o número total de filhotes nascidos por fêmea parida. As fêmeas Hampshire Down são poliéstricas, apresentando mais de um cio por ano e muitas vezes dão à luz a gêmeos. As borregas são consideradas muito precoces, podendo ser realizada a primeira monta aos 9 meses de idade. E são excelentes mães, com período de gestação de 5 meses e lactação de 3 meses. Geralmente não necessitam de auxílio para o parto. Também são indicadas para cruzamento com outras raças para potencializar o vigor híbrido e aumentar a adaptabilidade a outros ambientes. É também uma raça considerada precoce, com cordeiros atingindo até 35 quilos de peso vivo aos 3 ou 4 meses e com altos rendimentos de carcaça. Esse dado é importante, pois um rápido crescimento do plantel garante rápido retorno financeiro, sendo também a carne de cordeiro uma das atividades mais lucrativas a se desenvolver com ovinos especializados em carne. A aptidão mais importante dessa raça é a produção de carne. A carne ovina é reconhecida por ser rica em proteínas e gorduras e ser pobre em carboidratos. Os animais com carne considerada mais saborosa pelo mercado consumidor tendem a apresentar fibras musculares finas, como os cordeiros Hampshire Down. Além disso, esses ovinos apresentam carne com padrão marmorizado e uma fina capa de gordura intercostal, um padrão muito apreciado pelo gosto mais saboroso. A carne marmorizada possui gordura entremeada, ou seja, entre as fibras musculares, o que garante maior sabor, maciez e suculência. As partes nobres de carne, como pernil e lombo, são bem desenvolvidas na raça Hampshire Down.
A China é a maior produtora de carne ovina, tendo 157.330.215 cabeças de gado em seu rebanho, entre elas a Hampshire Down. Essa raça é especializada na produção de carne precoce. Cordeiros bem alimentados podem chegar a atingir 35 quilos de peso vivo aos 3 a 4 meses de idade, com rendimentos de carcaça de 45 a 50%, o que equivale a 14 entre 18 quilos. A carcaça é de boa qualidade e os animais são bem prolíferos e têm boa fertilidade, o que leva eles a atingir índices de nascimento de até 140%. No Brasil, a gente pode não ver com tanta frequência a carne ovina, mas ainda assim existem alguns lugares aqui que se consome bastante. Por exemplo, no sul, são usados para fazer churrasco ou em restaurantes com um renome maior gastronômico, com pratos feitos com carneiro, cordeiro. E isso não é diferente no mundo. Existem diversas gastronomias diferentes, diversas culturas diferentes, e é aí que o cordeiro é inserido. Ele está presente na gastronomia diária de muitos países como Turquia, Nova Zelândia, Mongólia e alguns países latinos também, como a Argentina e o Uruguai. Na Nova Zelândia e na Mongólia, o cordeiro é muito mais presente do que nos outros países. O consumo de carne de cordeiro no país é bem maior do que os outros. Em média, eles consomem de 45 a 50 quilos por ano, enquanto no Brasil o consumo é de 400 gramas por ano e por habitante. Agora eu vou falar sobre os defeitos que essa raça pode apresentar. Os animais que apresentarem algum desses defeitos, eles vão ser considerados como ovelhas de descarte. Esses defeitos eles podem ser chifres, manchas e fibras pretas excessivas pelo corpo, obstrução do canal lacrimal, que é causado pelo excesso de lã, podendo dificultar a visão, anca e quartelas muito inclinadas, malformações bucais, suada amarelada, lã de cor atípica ou fibras meduladas, cascos com manchas brancas, pele excessivamente frouxa debaixo do pescoço, constituição muito débil, tronco sem força física, desvio acentuado da coluna vertebral, podendo apresentar cifose, lordose e escoliose, órgãos sexuais anormais, apresentando ausência de um ou dos dois testículos, aumento excessivo do tamanho ou acentuada assimetria testicular.